Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Bioquímica da VET. Se você não me conhece, eu me chamo Ksenia Ribeiro, sou aluna de Medicina Veterinária e monitora de Bioquímica. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre peptídeos e proteínas. Posteriormente, irei falar sobre enzimas. O livro que eu utilizei foi Princípios de Bioquímica de Leininger, mas se você tem dificuldade e gostaria de ler materiais relacionados à bioquímica, eu indico Bioquímica Básica da Anita Marzocco, que possui uma linguagem bem mais fácil do que o Leininger. Como aqui no canal não tem nenhum vídeo sobre aminoácidos, eu coloquei uma revisão de algumas coisas que eu acho interessante a gente saber antes de explicar peptídeos e proteínas, porque os aminoácidos são importantíssimos para formar peptídeos e, consequentemente, proteínas. Essa é a estrutura geral de um aminoácido, que possui um carbono quiral, ou seja, ligado a 4 ligantes diferentes, nesse caso um grupo carbonila, um grupo amina, um hidrogênio e uma cadeia lateral, que vai ser diferente em cada aminoácido. Só existe uma exceção, que é no caso do aminoácido chamado glicina, que possui, no lugar da cadeia lateral, um outro hidrogênio. Nesse caso, esse carbono não vai ter 4 ligantes diferentes, sendo assim, não vai ser um carbono quiral. Outra coisa importantíssima que a gente precisa saber, mas que eu não vou aprofundar muito, porque esse assunto seria mais específico para um vídeo sobre aminoácidos, são os grupos ionizáveis dos aminoácidos. No caso, o grupo amina que eu mostrei anteriormente e a carbonila são capazes de ganhar ou perder esses H+, que eles têm aqui, sofrendo um processo de protonação, ou seja, quando eles ganham esses hidrogênios, ou desprotonação, quando eles perdem. E esse processo de ganhar ou perder esse H+, é influenciado pela mudança de pH do meio onde esses aminoácidos estão. De forma geral, a mudança dessa carga desses grupos ionizáveis, o grupo amina ou o grupo carbonila, vai influenciar na carga elétrica de toda a estrutura do aminoácido. Eu peguei uma imagem do Wikiciências, inclusive vou deixar aqui na descrição o link deles, em que eles aprofundam e explicam melhor sobre a questão de protonação e desprotonação, que eu não vou chegar a falar como eu falei anteriormente, para a gente não perder o foco do vídeo. Em a gente tem um pH baixo, ou seja, um pH ácido. Esse pH, como vocês podem perceber na seta, ele aumenta da esquerda para a direita. Esse mesmo aminoácido, nesse pH baixo, tem a sua carga positiva, ou seja, esse grupo ionizável, amina, não sofreu uma desprotonação, ou seja, ele está com todos os seus hidrogênios. Se o pH do meio muda, se eleva, ou seja, se torna um pouco mais básico, ocorre a desprotonação do grupo carbonila. Com isso, a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva. Voltando aqui em A. Em a carbonila não havia sido desprotonada. Com isso, a carga positiva do grupo amina, que é positiva, permaneceu. Com isso, a carga elétrica total do aminoácido é positiva. Já em B, a carga negativa da carbonila anula a carga positiva do grupo amina. Dessa forma, todo o aminoácido se torna eletricamente neutro, em um pH neutro ou próximo ao pH considerado neutro, formando o que a gente chama de forma de Deuterium ou forma deuterônica, quando a estrutura desse aminoácido estiver eletricamente neutra.
sendo, no caso, anulada por uma carga positiva e uma carga negativa. Em C, a gente percebe que o grupamento amina já foi desprotonado. Com isso, a gente não tem mais uma carga positiva, permanecendo a carga negativa da carbonila. Dessa forma, a estrutura do aminoácido em um pH alto, ou seja, básico, vai estar negativa. Ok, mas por que é importante a gente saber que os aminoácidos possuem grupos ionizáveis e que o pH vai alterar a carga total desse aminoácido? Porque um dos fatores que determinam a solubilidade de proteínas é a carga desta. Sendo a solubilidade um fator muito importante quando a gente estuda qualquer macromolécula ou micromolécula, entender que os aminoácidos, que são unidades que vão formar peptídeos e, consequentemente, proteínas, são capazes de alterar essa solubilidade, esse fator importantíssimo, é muito importante essa informação. Ok, mas o que são peptídeos? São biomoléculas formadas pela ligação de 2 ou mais aminoácidos através de ligações peptídicas, estabelecidas entre um grupo amina de um aminoácido e um grupo carboxílico do outro. E essa ligação peptídica é o resultado de um processo de desidratação, saída de água. Nessa imagem, nós temos 2 aminoácidos. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a representação da cadeia lateral, em R, desses 2 aminoácidos, o grupo amina e o grupo carboxílico, que é a carbonila. Desse mesmo lado, a mesma coisa. Para poder unir esses 2 aminoácidos e formar um peptídeo, precisa haver a desidratação, ou seja, a saída da molécula de água. Esse H desse grupo amina vai sair juntamente com esse OH do grupo carbonila, formando assim um peptídeo, um dipeptídeo, ou seja, formado por 2 aminoácidos. Da mesma forma que acontece com os carboidratos, 3 aminoácidos podem ser unidos por 2 ligações peptídicas para formar um tripeptídeo. Do mesmo modo, 4 aminoácidos podem ser unidos para formar um tetrapeptídeo, 5 para formar um pentapeptídeo e assim por diante. Quando o aminoácido se liga a outro para formar um peptídeo, ele passa a se chamar resíduo, ou seja, é o restante do aminoácido sem a água. Em um peptídeo, o resíduo de aminoácido na extremidade com o grupo amina livre é chamado de resíduo aminoterminal. O resíduo na outra extremidade, que tem um grupo carboxila livre, é o resíduo carboxiterminal. Voltei na mesma imagem para mostrar isso para vocês. Como eu falei, agora a gente vai considerar que desse outro lado seria o nosso aminoácido, esse aminoácido aqui, e desse outro lado esse mesmo aminoácido. Dessa forma, como eles saíram a água, esse grupamento amina perdeu o hidrogênio e essa carbonila perdeu o OH, a gente já não chama mais de aminoácido, a gente chama de resíduo. Então, o aminoácido que perdeu a água vai ser chamado de resíduo. Eu vou aqui circular para vocês. Esse aqui é um resíduo. Esse circulado em vermelho é um resíduo. E do outro lado a gente tem o outro resíduo, que é o aminoácido sem a água. Já marquei aqui o grupamento amina livre neste resíduo circulado em vermelho. Então, esse aqui é um resíduo aminoterminal, ou seja, ele tem a extremidade um grupamento amina. Desse outro lado, nesse outro resíduo que não está circulado, a gente tem a carbonila, ou seja, a gente tem um resíduo carboxiterminal.
Nessa outra imagem, eu circulei aqui os grupos ionizáveis, né, o grupamento amina, as extremidades de um resíduo, aqui amino terminal. Desse outro lado aqui a gente tem uma extremidade de um resíduo carboxy terminal. Nos locais de seta verde, a gente percebe as ligações peptídicas. Dá para identificar aqui esse carbono ligado duplamente a esse O, que era o local onde estava a carbonila, e esse NH era o local onde estava o grupamento amina. Então, todos esses locais a gente consegue perceber as ligações peptídicas. Algo importante da gente identificar é, nesse caso, nós temos 4 resíduos e 3 ligações peptídicas. Dessa forma, a gente tem uma ligação peptídica a menos, né, um número abaixo do número de resíduos. Dessa forma, uma estrutura que possui 4 resíduos, né, vai possuir 3 ligações peptídicas e vice-versa. Dessa forma, quando poucos aminoácidos se ligam, a estrutura é chamada de oligopeptídeo. Oligo é pouco. Quando muitos aminoácidos se ligam, o produto é chamado de polipeptídeo. Poli, muito. Alguns autores acreditam que acima de 50 aminoácidos se tem um polipeptídeo. Já outros consideram acima de 70. Já os oligopeptídeos são acima de 5 resíduos de aminoácidos. Trouxe aqui alguns exemplos de peptídeo para vocês. O L-aspartil L-fenilalanina é o adoçante artificial mais conhecido como aspartame. Coloquei aqui a foto. Tem um outro hormônio super importante que é responsável pelas contrações uterinas durante o parto, que é a ocitocina, que é liberado pela neurohipófise, que possui 9 resíduos de aminoácidos. É bem curtinho. Existem também alguns venenos, como a amanita, que vem de cogumelos. Já iniciando para vocês um pouquinho sobre proteínas, a gente precisa saber que da mesma forma que aminoácidos se unem para formar peptídeos, esses peptídeos vão se unir para formar proteínas, mais especificamente polipeptídeos. Uma ou mais cadeias polipeptídicas podem ser usadas para formar proteínas. E essas proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica, né, elas vão ser chamadas de proteínas multissubunidades. Uma informação mais a nível de curiosidade, que vocês não vão ser cobrados por isso, eu pelo menos quando cursei a matéria não fui. Polipeptídeos e proteínas não são sinônimos, apesar deles serem intercambiáveis, né, como está escrito no Lang, pois eles vão se diferenciar pela massa molecular. Mas se vocês entenderem que aminoácidos formam peptídeos e que acima, dependendo do autor que vocês forem ler, acima de 50 ou 70 a gente tem um polipeptídeo e que esses polipeptídeos vão formar proteínas, podendo ser mais de um polipeptídeo, já tá ótimo, é o que vocês precisam saber. Ok, sabendo agora que uma proteína pode ser formada por mais de uma cadeia polipeptídica, né, mais de um agrupamento de polipeptídeos, mais de um polipeptídeo em uma proteína subunidade, elas podem ser idênticas ou diferentes. Se caso em uma determinada proteína, pelo menos 2 das cadeias que formam ela, 2 das cadeias polipeptídicas, forem idênticas, a proteína vai ser chamada de oligomérica. E essas unidades que são idênticas, que podem ser mais de uma, vão ser chamadas de protômeros. Como eu não consegui achar imagens que exemplificassem isso melhor para vocês, eu fiz um desenho aqui, bem simplesinho, bem feinho, mas que eu acho que vai conseguir ajudar vocês a pegarem essa ideia.
Cada bolinha dessa, né, em laranja e em roxo, é um polipeptídeo. E essas 4 formam uma proteína. As bolinhas laranjas são um tipo de polipeptídeo A. Coloquei aí A para denominar esse polipeptídeo para a gente conseguir diferenciar. E as bolinhas laranjas são, as bolinhas roxas são polipeptídeos do tipo B. Dessa forma, essa proteína pode ser chamada de oligomérica, porque pelo menos dois polipeptídeos aqui são idênticos, são iguais. Então, essa proteína sim é oligomérica. Não só esses 2 polipeptídeos aqui A, mas esses 2 Bs aqui. Sendo assim, essa bolinha laranja, esse polipeptídeo A, ele é um protômero do polipeptídeo B. Polipeptídeo A também, perdão. E esse polipeptídeo B aqui em roxo é protômero desse outro polipeptídeo aqui em roxo, que é o polipeptídeo B. Nesse outro exemplo que eu coloquei aqui, né, de uma outra proteína, nesse caso nós temos polipeptídeos de diferentes tipos, tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. Dessa forma, a gente não pode falar que essa proteína é oligomérica, porque ela não tem nenhuma dessas cadeias polipeptídeas que constituem ela iguais. Com isso, nós não temos protômeros. Nós temos como exemplo também a hemoglobina, que tem 4 subunidades polipeptídicas, usando do mesmo exemplo anterior. Tem 2 cadeias alfa idênticas e 2 cadeias beta idênticas. Todas as 4 mantidas unidas por interações não covalentes. Para a gente fechar esse vídeo e continuar proteínas no próximo, vou falar para vocês um pouquinho sobre proteínas conjugadas. Porque algumas proteínas, além de resíduos de aminoácidos, possuem outros componentes químicos em suas estruturas. Nem toda proteína vai ser formada só de resíduos de aminoácidos. E essa parte não aminoácido de uma proteína é denominada grupo prostético. Essas proteínas conjugadas podem ser lipoproteínas associadas a lipídios, ou seja, nesse caso das lipoproteínas, o grupo prostético vai ser os lipídios. Glicoproteínas associadas a carboidratos, sendo o grupo prostético esses carboidratos, ou metaloproteínas associadas a um metal específico, sendo esse metal específico o grupo prostético das metaloproteínas. Dessa forma, a gente termina aqui o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem os vídeos que estiverem aqui no canal com seus amigos da faculdade. Curtam, comentem se tiverem dúvidas e se inscrevam no canal. Até a próxima!